Nem toda decepção no futebol acontece dentro de campo. Às vezes ela chega através de uma lista, de uma convocação, de um nome que não aparece. E foi exatamente isso que aconteceu com Kenny Arroyo. O atacante do Cruzeiro não escondeu a frustração após ficar fora da lista final do Equador para a Copa do Mundo de 2026. E existe um detalhe importante nessa história. A ausência ganhou um peso ainda maior porque o jogador acreditava que tinha chances reais de disputar o torneio. Mas o que aconteceu depois mostrou o tamanho da decepção vivida pelo atacante. Em suas declarações, Arroyo foi direto ao falar sobre o assunto. Segundo ele, a ausência dói. Uma frase simples, mas que ajuda a resumir exatamente o sentimento de um atleta que sonhava em viver o maior momento da carreira até aqui. Mas antes de entender por que essa frustração foi tão forte, existe um contexto importante. Kenny Arroyo vinha alimentando expectativas reais em relação à convocação. O atacante chegou a disputar partidas pela seleção sob o comando de Sebastián Beccacece em 2024. Ou seja, não era apenas um sonho distante. Ele já fazia parte do radar da comissão técnica. E isso aumentava ainda mais a esperança de estar presente na lista final para o Mundial. Mas essa não foi a única razão para a decepção. Existe outro fator que ajuda a explicar o peso desse momento. A própria transferência para o Cruzeiro também fazia parte de um plano maior. Segundo a reportagem, um dos objetivos do jogador ao chegar ao clube brasileiro era justamente voltar a ganhar espaço e aumentar sua visibilidade junto à seleção equatoriana. E é aqui que a história ganha um novo capítulo. Porque apesar da ausência na convocação, Arroyo vive atualmente um dos melhores momentos desde que chegou ao Cruzeiro. Sua trajetória no clube teve altos e baixos. Em determinados momentos foi titular. Em outros perdeu espaço. Mas aos poucos conseguiu reencontrar regularidade. E alguns jogos acabaram sendo decisivos nesse processo. O principal deles aconteceu na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Na ocasião, o atacante marcou 2 gols e quase conduziu o Cruzeiro a uma classificação histórica. Mesmo com a eliminação nos pênaltis, aquela atuação ajudou a fortalecer sua imagem dentro do clube. Mas o que aconteceu depois mostra algo interessante. Mesmo vivendo fase positiva, isso não foi suficiente para garantir presença na Copa. E justamente por isso a frustração apareceu de forma tão clara. Porque quando um jogador sente que está evoluindo e ainda assim fica fora de uma convocação tão importante, o impacto emocional costuma ser enorme. Mas antes de transformar essa história em um cenário negativo, existe um detalhe importante. Arroyo não demonstrou discurso de desistência. Muito pelo contrário. O atacante deixou claro que já pensa no próximo ciclo. Seu foco agora está voltado para a Copa do Mundo de 2030. E essa postura chama atenção, porque mostra um jogador utilizando a frustração como combustível para continuar crescendo. Outro aspecto relevante envolve justamente a idade do atacante. Arroyo ainda possui tempo para evoluir, amadurecer e construir espaço ainda maior dentro da seleção equatoriana. Por isso, internamente, a ausência atual não é tratada como um encerramento de trajetória, mas sim como um obstáculo dentro de um projeto mais longo. Enquanto isso, o Cruzeiro acompanha a situação de perto. A tendência é que o jogador utilize esse período da Copa como motivação extra para a sequência da temporada. E isso pode ser positivo para o clube. Muitas vezes, momentos de frustração acabam gerando respostas importantes dentro de campo. Agora a missão de Arroyo será justamente essa. Transformar a dor da ausência em rendimento. Transformar a decepção em evolução. E mostrar que ainda pode voltar ao radar da seleção nos próximos anos. No fim das contas, ficar fora de uma Copa do Mundo é algo difícil para qualquer jogador. Ainda mais quando existe expectativa real de convocação. Kenny Arroyo sentiu esse impacto. Admitiu a dor. Mas também deixou claro que continua olhando para frente. Agora resta saber como ele responderá dentro de campo após esse momento tão marcante da carreira. E você, acredita que Kenny Arroyo merecia estar na lista do Equador para a Copa? Deixe sua opinião nos comentários.
E não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todas as novidades do Cruzeiro e do futebol sul-americano.